De volta, e você costuma ficar atento ao tipo de alimento que consome? Tem gente que costuma ficar bem atento, outros até fazem escolhas que parecem saudáveis, mas no final podem estar consumindo veneno. Amanhã, inclusive, essa temática vai ser discutida em um evento no SESMAC. Para falar sobre o assunto, aqui com a gente a coordenadora do curso de nutrição, Fabiana Palmeira. Fabiana, muito obrigada pela gentileza em estar com a gente nessa quarta-feira. Queria que você começasse falando quais são os critérios que podem ser adotados, porque existem muitas dúvidas em relação ao que se coloca no prato. Né? A gente tem aquela turma que está sempre vigilante com a dieta, aquela turma que não tem tempo de preparar a sua própria refeição. Então, quais são os critérios que a gente pode adotar para não estar consumindo um alimento que vai prejudicar a nossa saúde? Hoje, assim, primeiramente agradeço, né, o convite de estar aqui com vocês, partilhando um pouco desse conhecimento e trazendo, né, tentando trazer algumas reflexões com relação a esse tema tão importante. De fato, essa temática, ela nos faz refletir com relação realmente se a gente conhece o alimento que a gente está colocando no prato, né? Isso é muito importante. A gente vê uma história da alimentação assim de longa data, né? Sim. Desde os primórdios, né? Onde a gente caçava, plantava, né? Colhia, caçava para poder se alimentar. E aí a gente comia de forma muito natural. Aí, com o passar do tempo, vem a questão da revolução industrial, a industrialização, o surgimento dos alimentos, né? Dos alimentos processados, industrializados. E aí onde a gente começa a ver uma mudança no padrão alimentar das pessoas. Então, o que antigamente a gente via pessoas mais saudáveis, com consumo de alimentos mais orgânicos, naturais, frescos, hoje a gente vê, né, uma alimentação mais industrializada. Virtude da nossa correria, do nosso dia a dia, né, da praticidade. Porém, as pessoas, a gente acho que está começando a ter essa reflexão, né, e aí a gente começa a perceber um certo estalo, né, com relação à minha saúde, né, a preocupação com o meu estilo de vida, com a qualidade de vida que eu quero ter, né? Hoje a gente vê cada vez mais as pessoas buscando isso para a sua vida, né? A questão da longevidade, né? De envelhecer com saúde, de envelhecer bem. E aí a gente está vendo o quê? Uma mudança. As pessoas estão voltando a buscar a ter uma alimentação mais saudável no seu dia a dia, buscando ter alimentos mais naturais, né? Como a gente fala, mais in natura do que processado. Hoje a gente vê muitas vezes as pessoas tendo cuidado com as suas marmitas. Sim, né? Sim. Então, de aproveitar um momento da semana, de fazer aquela produção para evitar esse consumo de alimentos processados, né, durante o seu dia a dia, para conseguir manter essa vida mais saudável. Até porque, Fabiana, é possível a gente ver também pessoas que se alimentam bem, que aparentemente têm uma alimentação saudável, mas que acabam adoecendo, adoecem por diversos fatores, e a alimentação pode estar nesse meio, né? Porque a gente costuma comer com os olhos, né? Sim. A gente é atraído pelo que a gente vê. E às vezes a gente se depara com uma fruta, um prato, uma refeição tão bonita, né? E até com a ideia de que não é saudável. E não é bem assim, né? Porque assim, o que acontece? A gente precisa entender que a alimentação vai muito mais do que uma apresentação, do que calorias, vitaminas e minerais. A gente precisa conhecer esse alimento, a origem, né? O alimento, ele traz em si uma carga histórica, né? Desde o momento que a gente cultiva, né, que a gente ali planta, que a gente cultiva, da mão que está colhendo aquele alimento, de como ele está sendo produzido, processado, como ele está chegando até você. Então, a gente vê muito, para vocês terem uma ideia, o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos. E aí, onde é que a gente vê o risco? Eu conheço esse alimento que está chegando ao meu prato, será que, de fato, aquela cenoura linda, brilhosa, né, bonita, que a gente está ali comprando no supermercado, de fato, ela vai me trazer, ela vai ter qualidade nutricional? Ou apenas vai ter água, né, vai ter fibras e os nutrientes, né, que a gente vê durante todo esse processo, ele foi perdido. Porque a gente depende disso, de como plantamos, como produzimos,
processamos e consumimos. Então, todo esse processo ele pode interferir na qualidade desse alimento que está chegando à mesa. A forma do preparo, Fabiana, também conta? Porque às vezes o alimento é saudável, deixa de ser de acordo com o preparo, certeza, né? A forma como foi preparado. Sim. A conservação desse alimento, a manipulação desse alimento, como também o processamento. Então, existem técnicas que você, ao invés de você ter uma alimentação saudável, você tem ali várias substâncias que são produzidas durante uma fritura, tá entendendo? Durante às vezes, até do manuseio em si daquele alimento, daquela preparação. Isso pode trazer, sim, vamos dizer assim, diminuir a qualidade desse alimento nutricional, né? Falando nutricionalmente. E dá para se alimentar bem, para garantir esses nutrientes tão importantes, essenciais para o funcionamento do nosso organismo, mas sem pesar no bolso? Que é uma queixa também de muita gente. Mas comer bem não é barato, às vezes não cabe no orçamento. E com a diversidade que a gente tem dos alimentos típicos aqui da nossa região, dá para fazer isso? Dá, com certeza, assim, a gente tirar esse paradigma que cria, assim, né, com relação, outra coisa também, vou procurar um nutricionista, eu vou, né, vai pesar no meu bolso, porque ele vai colocar coisas que... Não, porque a gente precisa ter um olhar social, a gente precisa ter um olhar econômico, a gente precisa conhecer a cultura daquela família, né, as condições daquela família, para que a gente possa ofertar a elas, sim, alimentação saudável, sustentável e com preço justo, entendeu? Então, assim, a gente consegue, sim. Hoje a gente tem feiras populares, a gente tem, hoje até supermercados tem dias de promoções, sim, que a gente pode se aproveitar também. Outras coisas que a gente vê também, o próprio consumo em casa. Hoje em dia as pessoas estão até fazendo hortas, né, nos seus jardins. Isso também pode ser uma forma de você ter acesso a uma alimentação saudável e barata, né? Então, assim, existem várias formas. Hoje a gente vê essa movimentação da comunidade buscando essas feiras orgânicas, né? A gente tem centenário. São oportunidades, né? As próprias feiras livres em si é uma forma também da gente conseguir ter esses alimentos mais acessíveis. Tema, né? Que vai ser discutido nesse seminário, né? Sim, como é que vai ser? Sim. Como é que está a programação? Esse seminário, na verdade, essa mesa redonda, ela surgiu, né, de uma reunião que a gente teve com o cofundador, né, e membro também da comunidade CSA, que é uma comunidade que sustenta a agricultura. E daí, em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação, que será amanhã, então a gente traz essa mesa redonda, trazendo um agrônomo para falar desse processo da produção dos alimentos, desse cofundador, né, o Wagner, que vai falar um pouquinho dessas comunidades, de como a gente pode ter acesso a essas alimentações saudáveis, esses alimentos frescos, orgânicos, né, acessível até a nossa casa, né, como a gente pode ajudar na questão da agricultura familiar, na verdade, sustentar essa agricultura familiar, esses pequenos agricultores, como também a nutricionista trazendo todo esse olhar, essa reflexão desse questionamento, veneno ou alimento, né? Somos o que comemos. Então, a gente vai ter essa temática, vai se refletir muito para que a gente possa entender a questão da origem desse alimento, né? Da origem e da qualidade do alimento que está chegando ao nosso prato. E qualquer pessoa pode participar? Essas inscrições inicialmente estão sendo tá interna, né, mais para alunos, professores, administrativo do SESMAC. Porém, os interessados, né, nos procurem nas redes sociais. A gente tem o acadêmico.sesmac, né, o SESMAC oficial, como também o Instagram do curso de Nutrição SESMAC, que a gente vai passar todas as informações e o link de inscrição, caso você tenha interesse, sim, de participar. Não perca, vai ser um momento bastante rico, né, onde a gente vai trazer muito essa reflexão e é algo tão importante que a gente precisa trazer isso, que o alimento ele volte a ser um sinônimo de saúde, de prazer, porque alimentar, né, é algo prazeroso, é afetivo também, traz, né, a gente reflete a coisas afetivas. Quem não lembra das preparações antigas, né, assim, na época dos nossos avós e tudo. Então, assim, é trazer isso, que a gente é, assim, responsável. E eu acho outra coisa, só para finalizar,
com relação ao tema que se traz esse ano do Dia da Alimentação, de mãos dadas por alimentos melhores e por um futuro melhor. Então, que a gente possa, né, de mãos dadas, sim, porque nós somos corresponsáveis pelo que comemos, né? E aí a gente precisa, assim, dar as mãos a esses agricultores, ao governo, né, às políticas públicas, aos profissionais de saúde e aos consumidores, para que juntos podemos ter um futuro melhor, saudável. Tá certo, fora dos riscos de doenças, com né, certeza, que possam trazer. Fabiana. Obrigada, viu, pelos seus esclarecimentos, sua participação aqui no L1. Até uma próxima oportunidade, Até, Fabiana. se Deus quiser. Olha, a gente segue falando de alimentação, porque na